Gravando. Seguinte. Semana passada a gente falou sobre a diferença entre pobreza e humildade, né? Que a gente às vezes tem mania de chamar o pobre de humilde, uma coisa tem nada a ver com a outra. Pobreza é falta, humildade é o contrário de soberba, orgulho, né? Nós também refutamos o argumento de que Jesus era pobre. Ele não era pobre, ele era próspero, né? Provamos aqui com vários textos, constatações. E a gente falou de maneira muito interessante sobre dar e receber, né? Falamos sobre a lei da semeadura, que não falha, aquele que está plantando, com o coração alinhado, pode crer que vai chegar na hora certa e tal. E aí eu falei para vocês também, eu estou sempre fazendo as erratas, né? Na semana seguinte. Eu comecei a falar que Jesus ele ganha 2 nomes, porque ele é criado em uma cidade, mas ele é nascido em outra, porque a família dele foi lá fazer o censo, e aí eu não sabia direito os nomes, então eu levantei aqui falar para vocês. Então, Jesus é nascido em Belém, que fica no estado da Judéia. Por isso que ele é a estrela de Belém, alguns vão falar assim. E ele é criado em Nazaré, que fica no estado da Galileia. Por isso que ele é um nazareno e também galileu. Tem a música lá do Fernandinho Galileu. Então, ele é as duas coisas. Então, muitos iam se confundir lá nas profecias. Espera aí, mas ele é nazareno, ou ele é de Belém, ou ele é, né? Então, para que se cumprisse as escrituras, aconteceu esse negócio desse censo aí. Então, Jesus... Teste. Voltou? Voltou. Beleza. Então, Jesus, que era de Nazaré, foi até Belém, na Judéia, para nascer, porque eles tinham que ir lá por causa do censo, e aí acabou que não tinha espaço na hospedaria lá e tal, e aí ele nasceu na manjedoura, toda aquela coisa que nós falamos na semana passada. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre ofertas, né? A gente já falou sobre dízimos, vamos falar hoje sobre ofertas. A Bíblia diz que no Antigo Testamento todo existiam vários tipos de ofertas que estavam relacionadas principalmente às cerimônias lá da lei, né? O sacrifício e tal. Então você via as ofertas, oferta de consagração, oferta de paz, oferta pelo pecado, oferta disso. Eles eram basicamente ofertas de alimento, cereais, cevada, tal, e animais para serem sacrificados e queimados lá como holocausto ao Senhor. Porém, assim como o dízimo, que era pré-lei, que começou anterior à lei, lá que a gente viu a história de Abraão e Melquisedeque, a gente vê no capítulo 4 de Gênesis que Caim e Abel já entregavam ofertas ao Senhor. Então, a oferta voluntária, como alguém que quer agradar a Deus, que quer trazer algo que suba como incenso suave, né? Algo para agradar o coração de Deus, já era realizada antes das ofertas serem instituídas como alguma coisa da lei, né? Como foi depois escrito lá por Moisés. Então, no Novo Testamento, a gente vê poucas ocorrências de ofertas, né? Algumas ocorrências que a gente vê, os presentes que os sábios levaram lá para Jesus, né? Como uma expressão de honra, de gratidão, como uma expressão de adoração, né? Então, não dá para falar nada sobre essas ofertas comparado com o Antigo Testamento. A gente vê a passagem em que Jesus comenta as 2 moedinhas da viúva pobre, e aí ele também não está falando sobre a oferta em si, mas ele está falando sobre o coração da viúva, né? A gente vê Jesus falando naquela passagem que se você tem alguma coisa contra o seu irmão,
que você deixe a sua oferta no altar, vá se resolver com o seu irmão e depois volta para entregar a sua oferta, mais uma vez focando no coração, né, no princípio, na motivação. E a gente vê também ele, quando ele cura o leproso, uma das vezes lá que ele cura o leproso, ele fala para o leproso ir se apresentar para o sacerdote e levar a sua oferta, né? Então, me parece que ele não reprova o padrão cerimonialista que estava vigente na época, né? Dentro da cerimônia judaica, né? No caso desse leproso, ele mandou o leproso ir lá e oferecer as ofertas. E no caso da viúva pobre, ela já estava fazendo ali uma oferta alçada, que era uma oferta voluntária. Ele também vai falar um pouco sobre o coração da viúva, a motivação, mas ele não parece reprovar aquela oferta. Agora, veja que o foco de Jesus sempre é no coração do ofertante, na motivação. Então, ele não reprova e nem aprova, ele não comenta, né, a questão da oferta. A gente vê, porém, que em Mateus 23, ele fala com os fariseus sobre os dízimos, né? Que a gente leu isso já quando a gente estava falando de dízimos. Ele fala, ó, não adianta, fariseu, você dar o dízimo de todos os seus bens, do cominho, da hortelã, tarará, e esquecer a justiça, a misericórdia e a fé. Faça um, mas não esqueça do outro. Então, ele não reprova as ofertas, mas ele dá essa ênfase no coração, né? Se a gente pegar a lei de Moisés para finalidade de estudo, ela costuma ser dividida em três partes, né? Em três facetas. Você pegar os mandamentos lá, não os 10 mandamentos, mas dentro do Pentateuco existem, agora eu não sei se é dentro do Pentateuco ou dentro da Taná, que é o que engloba os livros de sabedoria e os profetas. Não sei se é no Pentateuco ou se é no Antigo Testamento todo. Mas existem 613 mandamentos que os judeus extraem de lá. E esses mandamentos, eles são divididos em mandamentos morais, mandamentos cerimoniais e mandamentos civis, tá? Mandamentos morais é o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mandamentos cerimoniais são os mandamentos envolvidos no sacerdócio, né? Toda essa questão de sacrifícios, o quanto que tinha que levar e tal. E os mandamentos civis eram aqueles que, você matou, tem que tirar um dente, né? Olho por olho, dente por dente. Você traiu, então pode divorciar. Então, os mandamentos eram divididos nessas três facetas. Os mandamentos morais permanecem, então a gente continua, eles não foram revogados. Aquilo que Deus fala para nós a respeito do que fazer no Antigo Testamento, moralmente falando, eles permanecem, porque são condutas de vida que ainda valem para nós. Os mandamentos cerimoniais foram encerrados em Jesus, porque todo aquele sacrifício paliativo que acontecia, ele só precisava ser repetido porque não havia um cordeiro que representasse um sacrifício de uma vez por todas. Então, Hebreus vai explicar isso muito bem, que depois que vem o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu não preciso mais repetir os sacrifícios. Então, as leis cerimoniais se encerram em Cristo. Com isso, as ofertas também se encerram em Cristo. Então, todas essas ofertas que estavam relacionadas ao sacrifício, ao templo, ao sacerdócio, não tem mais sentido delas acontecerem. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de consagração. Nada disso mais tem sentido depois que Cristo morre. Então, talvez Cristo até encoraja ali, ele não desencoraja a viúva e ele encoraja aquele leproso a ir lá e entregar sua oferta ao sacerdote, porque ele não havia morrido ainda. Porque depois que ele morresse, já não havia mais sentido de repetir aquelas ofertas. E as leis civis também ficam anuladas. Por quê? Porque Jesus traz um novo mandamento, que é a lei do amor. Então, o que as leis civis falavam?
se você matou, você vai morrer. Se você perder um olho, se você tirou um olho, você tem que perder um olho. Se você traiu, a sua esposa pode pedir divórcio. Jesus vem falar o quê? É um mandamento só. É a lei do amor. Se você ama, as outras coisas estão resolvidas. Então, aí o pessoal vai questionar Jesus. Mas, Jesus, Moisés falou lá da carta de divórcio. E Jesus vai falar o quê para ele? Moisés falou da carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. Se você estivesse Deus no coração e andasse na lei do amor, não precisava da carta de divórcio. Ou seja, as leis civis também são resumidas, tanto as leis morais quanto as leis civis, são resumidas na lei do amor, tá? Então, com isso, a gente olha para essas ofertas no Novo Testamento, e após a morte de Cristo, a gente entende que ofertas só fazem sentido se forem as ofertas voluntárias, as ofertas alçadas, aquela que eu dou voluntariamente, porque o que estava relacionado à cerimônia já não precisa mais acontecer. Então, hoje, quando a gente fala de oferta, a gente fala de uma doação voluntária que pode ser financeira, mas também pode ser do seu tempo, também pode ser da sua energia, também pode ser quando você está ouvindo e aconselhando alguém, também pode ser quando você doa um bem, não necessariamente dinheiro, mas você doa uma coisa que você tinha para alguém, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso pode ser considerado como oferta. Agora, existe uma distinção entre dízimo e oferta. Dízimo, a gente entendeu que é um mandamento e que ele é anterior à lei, por isso ele permanece. Oferta, no Novo Testamento, não é mais um mandamento, porque não tem mais a cerimônia, né? A parte cerimonial da lei foi cumprida em Cristo, mas ela permanece como um ato agradável ao Senhor. Ela permanece como algo voluntário que agrada ao coração de Deus. Vamos ver lá Filipenses capítulo 4, onde a gente tem uma das poucas ocorrências no Novo Testamento de ofertas voluntárias. Filipenses capítulo 4. Será que a Gislaine está conseguindo ouvir agora? Porque ela ficou ali na sala. Espero que sim. Beleza, eu vou ler do verso 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja como a gente distorce esse verso, né? Se tudo posso naquele que fortalece, é Paulo falando assim, ainda que eu estiver pobre, rebentado de fome, o Senhor, a graça dele me basta, né? A gente acha que a gente vai viajar para a lua por causa desse versículo aqui. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Deixa eu marcar isso aqui que eu quero comentar com vocês. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônia mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente do vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave e como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então veja, aqui está acontecendo que Paulo recebeu uma oferta dos irmãos de Filipenses, da cidade de Filipos, e ele está falando que ele se alegra não por ele ter recebido, mas porque esse fruto, esse donativo vai gerar um fruto, vai aumentar o crédito dos filipenses. Então a gente já estudou isso, né? Quando eu semeio, eu recebo. Quando eu planto, eu colho num volume muito maior, a 30, 60 e a 100, vai dizer Mateus capítulo 13. Então ele não está focando aqui na oferta, mas ele fala, não estou muito preocupado com eu passar necessidade e tudo, mas eu fico feliz porque eu sei que você vai prosperar por você ter ofertado. Agora, por que a gente sabe que aqui não se trata de dízimo, e sim de oferta? Porque dízimo é para ser dado para o suprimento da igreja. Oferta é para ser dada voluntariamente, pode ser feita, qual que é a palavra que eu quero aqui? Esporadicamente, pode ser sempre, mas também esporadicamente, e para suprir necessidades do reino. O dízimo, ele é fixo e ele é dado na igreja. Tá? A gente discutiu talvez uma segunda interpretação disso no finalzinho da aula de dízimo, mas a princípio trazei os dízimos à casa do tesouro para o suprimento dos funcionários ali da igreja, pagamento de aluguel, água, luz, telefone, blá, blá, blá. A oferta não, ela é voluntária, ela pode ser esporádica, então a gente vê aqui que foi uma ocasião em que os filipenses trouxeram uma oferta para Paulo, já havia outras 2 ocasiões em que eles tinham feito isso, mas a gente percebe como é algo ocasional, eventual, não é um salário que a igreja pagava a Paulo, tá? Agora olha que interessante, verso 14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E depois ele fala... Também ele fala no verso seguinte, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, Paulo mostra aqui que quando a gente oferta na vida de uma pessoa, a gente se associa a ela. Guarda isso. Então, a gente está se associando a alguém de forma que o que ela produz, o que ela gera no reino, nós também temos parte disso, porque estamos associados a essa pessoa, tá? Vamos esclarecer isso até o final do dia. E Paulo também vai falar aqui que quando eu dou a minha oferta, apesar de Paulo estar recebendo, é um sacrifício agradável e aprazível a Deus, que sobe como aroma suave. Então, eu providencio, eu gasto, eu uso dos meus dons, dos meus recursos, do meu tempo, da minha energia para socorrer os pequeninos, os pobres, os necessitados, ou não, ou alguém que eu só quero abençoá-lo, eu quero pagar um café para alguém, porque eu quero me associar a ele, os da família da fé, principalmente, como diz a palavra, mas também os outros. E eu faço isso diretamente a eles, mas indiretamente estou fazendo a Deus, tá? Então, a oferta ela é algo voluntário, ela é algo que pode ser eventual e ocasional, e a aplicação dela é no reino. É investindo em uma pessoa, o meu tempo, o meu dinheiro, mas de forma a promover o reino de Deus com a minha oferta. A Bíblia vai dizer, agora eu não sei onde está isso aqui, mas ela vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Depois eu posso até pegar, vocês googlam aí rapidinho. Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, toda vez que eu estou usando o meu dinheiro para promover justiça, paz e alegria para as pessoas, eu estou promovendo o reino, né? Toda vez que eu vejo alguma coisa que não está justa e eu vou lá e promovo justiça com o meu tempo, com os meus talentos, com o meu dinheiro, toda vez que eu vejo uma pessoa que não está em paz
e eu vou lá e promovo paz toda vez que eu vejo uma pessoa, uma situação onde não está acontecendo justiça, paz e alegria, onde as pessoas não estão alegres, eu vou lá e eu promovo isso, eu estou usando dos meus recursos para promover o reino de Deus, tá? Então a oferta é isso, é promover o reino de Deus, está tocando diretamente os meus irmãos, mas indiretamente isso é uma oferta ao Senhor, tá bom? Então Paulo recebe essa oferta, ela é esporádica e é dada no reino e não na casa do tesouro, diferente do dízimo, tá? Resumo, oferta não é mais uma obrigação cerimonial, porque a faceta cerimonial da lei foi encerrada em Cristo, mas ela é algo agradável ao Senhor e tem como foco o reino de Deus. Romanos 14, 17, então, né, vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Beleza. Feito isso sobre oferta. Tranquilo sobre oferta? Comentários? De boa? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho, e a gente vai conectar com esse tema de oferta, a nossa relação com o dinheiro. E eu estou um pouco espantado, porque eu já estou aqui na minha 10ª folha de aula. Eu acho que é a matéria que teve mais aulas até agora. Eu não sei se a gente está na 5ª ou 6ª, acho que teve 6, mas foi a matéria que eu mais escrevi. E tem mais, eu não sei quantas aulas ainda vai dar, porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, de graça, de qualquer outra coisa, né? A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Então vamos ver Mateus capítulo 6, verso 24. Pode ler para mim, Bruna? Mateus, capítulo 6, versículo 24. Isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então tá, então ele está dizendo, se eu quero servir a Deus, eu não posso deixar que o dinheiro vire uma coisa primordial na minha vida. Não posso deixar que o dinheiro vire o meu senhor, né? Aí ele fala riquezas, mas a gente sabe que a gente também pode chamar isso de mamon, né? Que é a faceta de Satanás da Babilônia, onde eu adoro, onde eu sirvo as riquezas, onde eu sirvo aquilo que eu posso comprar, bens materiais que eu posso ter. Então, para ter dinheiro, para ter recursos financeiros, eu nunca posso quebrar um princípio da palavra. Então, se para ter dinheiro eu tiver que passar alguém para trás, eu tiver que ser incoerente com alguém, eu tiver que ser mentiroso com alguém, eu não posso fazer isso, porque senão eu estou deixando, eu tô abandonando os princípios, né, aquilo que Deus me instruiu para fazer, para dar lugar ao dinheiro. E isso é mal, é ruim, não é desejado. Então, servir ao dinheiro, o que é servir ao dinheiro? É ser escravo dele, é tomar decisões privilegiando o dinheiro, deixar que o dinheiro dite as regras da nossa vida. Então, uma pessoa que vive de aparências, ela não está preocupada com a essência, ela não está preocupada com o que ela é, com, sabe, dentro, mas ela está preocupada com o exterior, ela está preocupada com como ela aparenta para os outros, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu consigo comprar. Muitas vezes as pessoas entram em dívida e ela parece que ela é rica, mas ela não é. Na verdade, a riqueza é medida pela conta do banco e não pelos bens que ela tem. A riqueza é material, né? Tô falando. Então, muitas vezes você vê uma pessoa, isso é bem comum no nosso país tropical, que as pessoas se mostram demais e tal. Então, o cara tá lá com um tênis novo, carro do ano, mas você vai ver ele tá devendo para banco, e, né? Vocês que são advogadas, às vezes têm acesso às contas correntes, aí você vai penhorar o cara não tem nada no nome, né? Já está devendo e tudo. Então, muitas pessoas vivem servindo ao dinheiro, porque vivem de aparências. Por imprudência, muitas vezes, fazem dívidas astronômicas, perdem totalmente a sua paz, porque ficam sendo cobradas, porque não sabe para onde correr. Ela está sendo direcionada pelo dinheiro, né? As dívidas dela estão ditando a vida dela, para onde ela vai, onde ela mora,
onde ela pode ir, ela atravessa a rua porque tem credor. Isso é uma pessoa que vive escrava do dinheiro. Para o lado, escrava do dinheiro no sentido de que não tem nenhum. Agora, tem gente que tem muito e também está escrava do dinheiro. Por quê? Porque vive em função daquilo, vive em função da aparência. Então, Deus nos encoraja a ficar alertas, né? Porque se eu deixar que a riqueza se torne algo importante no sentido de guiar a minha vida, de guiar as minhas decisões, eu não vou conseguir servir ao Senhor. Então é por isso, gente, que muitas vezes o crente paga mais caro nas coisas, porque ele está pensando não em obter vantagem, mas em abençoar um irmão. É por isso que o crente muitas vezes é tido como tonto, né? Porque ele não está fazendo um negócio muito bom. Ele sabe que ele não está fazendo um negócio bom, mas ele está enxergando alguma outra coisa além daquilo. Ele está enxergando o reino. Ele está enxergando que talvez ele está contratando um serviço que ele não precisava só para ter tempo com aquela pessoa e poder falar de Jesus para aquela pessoa. Ele usa os recursos dele, ele não deixa que o recurso escravize ele, mas o recurso é escravo dele. Ele é o senhor dos recursos. Ele manda o que o centurião falou. Eu sou homem que sei lidar com autoridade. E eu falo para os meus servos. Eu falo vai, ele vai. Eu falo vem, ele vem. Então, o crente é aquele que fala para o dinheiro. Vai lá, abençoa e fala, agora vem aqui para mim que eu preciso de recurso. Tem noção ou não? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, para a gente complementar esse entendimento aqui. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Eu vou ler agora para poupar a voz da Ive, tá? Já chegou aí? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ele está complementando aqui que tem muita gente que nessa ânsia de ficar rico, por quererem ficar rico, caem em tentação, em ciladas, e Satanás ele está nos tentando. Então talvez se a aparência de riqueza ou se propriamente ter dinheiro é algo da concupiscência do ser humano, que cada um é tentado na sua própria cobiça, né, na sua própria concupiscência, se aquilo é algo que fala alto para aquela pessoa, o diabo vai tentar ela ali. E ali muitos caem, né, em tentações, em ciladas, chegam a perder a fé e chegam na ruína e perdição, diz o verso 9. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja, e a gente já ouviu 1000 vezes, mas nunca é demais falar, o problema não é o dinheiro é bênção. O dinheiro é algo que promove bênção. O dinheiro é para estar na mão do crente. O dinheiro é para servir o crente. Mas o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Muitos se desviaram da fé, e olha que interessante, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O cara, na busca de fazer um monte de coisa, ele atrai sobre si um monte de problema, tá? E, gente, dentro da igreja, tá bom? Beleza, voltamos a gravar. Então, só afirmando aqui, o dinheiro não é o problema, o dinheiro não é sujo, o dinheiro não é amaldiçoado, o dinheiro é bênção, é de Deus, tá? A gente só tem que saber usar ele como nosso servo e não ser escravizado por ele. Beleza. Agora vamos um pouquinho mais para baixo, verso 17 desse mesmo capítulo. Acerca dos ricos, fala assim: Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então veja, não tem problema nenhum ser rico, velho, desde que eu não seja orgulhoso, desde que eu seja humilde, porque o contrário de orgulho é humildade, né? Se eu for humilde, como a gente já conversou nessa matéria e em outras,
que Cristo nos chama a ser humilde, e eu não colocar a minha esperança no dinheiro, mas em Deus, não tem problema nenhum. A gente falou umas semanas atrás. Não tem problema nenhum eu guardar dinheiro, desde que eu não guarde com medo da falta, que eu guarde com a consciência de que eu estou guardando porque eu estou plantando para colher mais e porque eu vou ter mais para abençoar mais, mas certo de que o Pai é o meu supridor. Se eu ficar sem emprego, o Pai vai me arrumar outro trabalho. Claro que a gente tem que ser prudente, fazer a nossa parte, planejamento financeiro, se capacitar para ter emprego e tudo, mas a nossa, em última instância, a nossa esperança está no Pai, é Ele quem paga o nosso salário. Mas veja que ele fala aqui que não tem problema nenhum ser rico. O problema é colocar as esperanças na instabilidade da riqueza. Olha que interessante o final do verso 17. Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus proporciona para nós, não é pouco, não é no finalzinho do segundo tempo, é ricamente para o nosso deleite, para o nosso aprazimento. Tiago também vai falar: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar no vosso próprio deleite. O problema não é o próprio deleite, o problema é esbanjar no próprio deleite. O problema é viver de aparências, o problema é comprar aquilo que não cabe no bolso, o problema é comprar para mostrar, o problema é fazer o que não pode, o que não deve financeiramente. Esse é o problema. Se deleitar, é de Deus que você vá uma viagem para a Disney, amado. É de Deus que você compre o carro que você tem vontade, é de Deus que você mora numa casa boa, é de Deus que você tenha lazer, mas tudo no tempo certo, com prudência, com cuidado. Deus tem prazer em te abençoar, ele é galardoador daqueles que buscam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, o mais ele fará. A ele se agrada satisfazer os desejos do seu coração. Várias passagens vão dizer isso. Mas veja, eu preciso colocar o meu coração no Senhor e não na instabilidade das riquezas, tá? Muita gente peca aqui, achando que Deus ele não tem prazer na nossa prosperidade, né? Que Deus que o dinheiro é sujo, que ele se desagrada quando eu lucro, que nossa, eu preciso tirar o meu dízimo e doar esse dinheiro, senão vai ficar amaldiçoado. Não tem nada disso, não, amado. Deus ele tem prazer na sua riqueza. Deus ele quer que você tenha bastante dinheiro para você poder plantar, para você abençoar. Lembre-se que nós somos os pés e as mãos de Deus aqui nessa terra. Como que eu vou ter dinheiro para construir uma escola lá para melhorar a educação na minha cidade? Como que eu vou ter dinheiro para consertar os presídios, para fazer uma obra com as prostitutas, como eles estão fazendo aqui, sem dinheiro? Não é possível fazer essas coisas sem dinheiro. Dinheiro é o motor, infelizmente, ou felizmente, do mundo que a gente vive. Então, Deus quer sim que você tenha dinheiro para que ele possa contar com você para fazer a obra. Certo? Verso 18. Falando ainda sobre os ricos. Ele quer que você, amado, pratique o bem, seja rico não só em dinheiro, mas em boas obras, seja generoso no dar e pronto a repartir. Olha que interessante agora. Que acumule para si mesmo tesouros. Meu, como é que é isso? Ele está falando que eu posso ser rico, mas que eu tenho que ser rico em boas obras, que eu tenho que ser generoso no dar e repartir. Aí ele fala de acumular tesouro. Do que tesouro será que é esse aqui? Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. Então ele está falando, beleza, não tem problema você ser rico, desde que seu coração esteja alinhado, que a sua mente e esperança esteja no Senhor e não nas riquezas, e que você tenha atitudes alinhadas com o Senhor, de generosidade, de repartir. Quando você faz isso, você está acumulando um tipo de riqueza que ele não deixa claro, sólida para o futuro, que ele não deixa clara quando é, e fala sobre a verdadeira vida. Então vamos tentar entender que tesouro é esse, que verdadeira vida que é essa. Vamos voltar lá para Mateus no capítulo 6, de novo. Vamos ler agora os versos 19 e 20. Lê aí, Bruna, para nós, por favor.
19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Obrigado. Então, ó, olha que interessante. Paulo estava falando lá a Timóteo que quando a gente fazia boas obras, quando a gente é generoso, a gente divide, a gente acumula tesouros, fala alguma coisa de futuro e alguma coisa da verdadeira vida. E aí Jesus vem falar assim: não acumule tesouros na terra, acumule um outro tipo de tesouro, acumule tesouro no céu. Porque o tesouro da terra, a ferrugem come e os ladrões roubam. Já os tesouros do céu, nem a traça corrói e nem os ladrões roubam. Como que a gente faz esse negócio? Que tipo de investimento é esse que eu coloco aqui e ele já vai lá direto para o céu? Como que eu consigo fazer esse tipo de investimento? Que tesouro é esse que eu consigo guardar que vai direto para o céu? Quando eu te pergunto assim, tesouro, quando eu falo tesouro, o que você lembra? Aqueles tesouros de pirata que estavam escondidos lá aqueles barris, lá não é barril, né? Baú. O que tinha dentro daqueles baús lá? O que eram aqueles tesouros? Moeda de ouro, colar. Moedas de ouro, colares, né? Pedras preciosas, né? Riquezas, joias. Beleza. Apesar que quando você fala tesouro, eu não penso nisso. Não? Você pensa em tesouros sobrenaturais? Eu sempre venho uma coisa de meu tesouro, minha família, meus amigos, aqueles que estão perto de mim, né? Tudo aquela coisa que eu não tem valor Tangível. financeiro, não dá para, né? O meu amor o amor que o Senhor tem por mim, esse é o tipo de tesouro que eu consigo enxergar. Não sei se é porque a gente desde pequena sempre escuta que a palavra do Senhor é o nosso maior tesouro, né? Que o nosso coração tem que estar cheio dela. Toda vez que fala tesouro, me vem isso na cabeça. E não mais o tesouro dos piratas. Então, mas esse tesouro, como é que se acumula ele? Fazendo um montão de filho, trazendo um montão de parente para perto? Não. Decorando um montão de versículo? Esse tesouro não dá para acumular, né? Mas esse aqui que Jesus fala, ele fala que a gente pode acumular. Mas eu não sei como que é o acúmulo que ele quer, né? Porque ele vê o nosso coração, né? A intenção do nosso coração. E eu acredito que a nossa intenção é o acúmulo para ele de riqueza, de tesouro, de sobrenatural, né? A gente não sabe o quanto já acumulou, porque ele fala sobre os galardões também, né? Exatamente o que nós vamos falar aqui. Que então, pelas beleza. obras, a gente não sabe se o seu é de palha e o meu é de diamante, ou se o meu é de palha e o seu é de sei lá, quantas mil pedras preciosas. Então, beleza, vamos ler esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo falando sobre esse tribunal de Cristo, o Bema. A palavra Bema, ela, que é esse tribunal de Cristo, não é um tribunal para juízo, né? Quando a gente pensa em tribunal, a gente pensa julgamento, mas essa palavra Bema, ela remonta mais a um pódium, a um lugar de receber medalha, e não um lugar de receber julgamento. Então, eu quero que vocês pensem nesse tesouro como ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, Deus fala, vamos acumular tesouro, ouro, prata e pedras preciosas. Vamos lá, 1 Coríntios 3, verso 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Então vamos lá.
Para começar a participar dessa brincadeira aqui do Bema, eu tenho que ter Cristo. Se eu não tiver Cristo, não dá para construir, porque eu não tenho fundamento para construir. Depois que eu tenho Cristo, ou seja, isso aqui é para salvos, esse Bema é para a igreja. Depois que eu tenho Cristo, Paulo fala, aí você vai construir, mas veja bem como vai construir, Paulo fala. Verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 6 tipos de construção. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Deixando claro que é para crente, né? Porque mesmo que você chegar chamuscado lá, você vai ser gari da Nova Jerusalém, mas vai entrar, né? Você vai sem galardão, mas vai. Então, ele está falando aqui o seguinte: quem tem Cristo, quem tem o fundamento, veja o que vai construir. Isso fala de obras, do que a gente vai fazer com os nossos dons, talentos, com a nossa vida. Existem 2 grupos de obras, e aí não fica claro se existe uma divisão hierárquica entre ouro, prata e pedras preciosas. Pedras preciosas seria mais que ouro ou menos, não fica claro. Mas ele reparte isso em 2 grupos, o grupo que vai passar pelo fogo e o grupo que vai ser consumido no fogo. Beleza? E o grupo que passar pelo fogo, que são os tesouros, que ouro, pedras preciosas e prata eram, quando a gente pensa em tesouro, a gente pensa nisso. Quando isso passar pelo fogo, isso vai gerar uma recompensa. Isso vai gerar um galardão. Então, veja, eu queria vincular aqui com vocês as 2 coisas que, a princípio, estão desvinculadas, mas, então, a nossa relação com o dinheiro deve ser onde o dinheiro é meu servo, e se o dinheiro me serve, eu uso ele para o reino, e se eu estou fazendo obras para o reino, isso vai me gerar galardão. São obras, tesouros que vão ficar e vão me gerar galardão. Então, para que uma pessoa quer um escravo? Para trabalhar para ela, para ficar abanando ela, para cozinhar para ela, para cuidar dos filhos, para servir a ela. E quando a gente usa o dinheiro de forma certa, o dinheiro nos serve. O dinheiro nos serve porque nos traz essa mordomia, sim, mas muito mais do que os tesouros da terra, Deus fala, acumule esse tesouro que não acaba nunca. Então, se a gente puder acumular tesouros que vão para o céu diretamente, melhor ainda. Agora, para a gente fechar isso aqui, vamos para Mateus 25, para a gente terminar esse entendimento aqui. Então, vamos lá. Então, o que são essas boas obras? Então, a gente falou que Deus mandou a gente acumular tesouros. Aí, Paulo vai falar que esses tesouros, ou essas obras, que isso fala de obras, não de pensamento, não de intenções, mas de obras, coisas concretas, elas vão virar galardão. Beleza, Gustavo. Então, eu acumulo tesouro, esses tesouros são obras que vão virar galardão, mas que obras são essas? Como eu sei? Que obras são essas? Então, eu vou usar esse texto de Mateus 25 como um exemplo de alguns tipos de obras, tá bom? Deixa eu fazer esse adendo antes e não depois. Esse texto aqui não é para mim e para você, tá bom? Esse texto está falando do remanescente de Israel, depois da tribulação. Eu e você já vamos estar com Cristo, com as nossas coroas e os nossos galardões. Esse povo aqui é aqueles 144 mil judeus, mais o resto que ficou na terra e que não morreu até aqui. Por isso que Deus vai chamar eles de bodes e ovelhas. Tá? Então, veja,
Mateus 24 em diante não está falando com você. Quando alguém perguntar assim para você, viu, você é a virgem nécia ou você é a virgem prudente? Você fala, eu sou a noiva. Quando alguém perguntar para você qual que é a outra parábola dos talentos, também não serve para nós. Veja que o começo do 24 vai falar do princípio das dores. A grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e servo mau, a parábola das 10 virgens. Nós vamos casar com o noivo, o que está acontecendo com as virgens, o noivo nós nem estamos sabendo, nós já vamos estar pronto para o casamento. Então, isso aqui não é nosso. Mas eu vou usar isso aqui como um exemplo. Então, vamos lá. Eu vou ler Mateus 25, do verso 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é o milênio, o reino milenar, o reino físico de Deus sendo implantado na terra depois da tribulação. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber, ou que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou que te vimos nu e te vestimos, ou que te vimos enfermo e fomos visitar? Não precisa repetir tudo, né? Já ficou clara a pergunta. Ó rei, o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste uma destas coisas aos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso, e não foste me visitar. E os tontos, escutando os primeiros, fizeram a mesma pergunta. E eles perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, sede, blá, 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 blá. Eles responderam: em verdade vos digo que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então veja, se a gente resumisse boas obras apenas ao assistencialismo, ao cuidar das órfãos, viúvas, pobres ou pequeninos, como a Bíblia chama, aqui estaria descrito o que era um exemplo de boa obra. Tá? Então, conectando tudo, o dinheiro é nosso escravo, eu uso o dinheiro para gerar tesouros para mim, eu vou gerar tesouros no céu, fazendo boas obras, usando meu dinheiro para o assistencialismo, para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e não só o meu dinheiro, mas o meu tempo, o meu talento, os meus dons, né? Indo lá no hospital, visitando, ajudando a construir a casa da Dona Benedita, doando roupa para os que estão nus, doando cesta básica para quem tem fome, indo visitar, babá. Beleza, esse é um exemplo. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Não fica claro, mas dá a entender que Paulo relaciona o galardão com o uso dos dons também. E daí surge o livro não estou vendo aqui, eu acho que eu nem tenho mais esse livro, que ele vai falar sobre o que é esse galardão, como que eu ganho esse galardão, Recompensa da Honra, acho que chama. É um livro famosinho. E ele vai tentar detalhar ali, mas é uma coisa que não está muito clara nas escrituras. Mas dá a entender nesse texto de 1 Timóteo, onde Paulo fala: reaviva o dom que há em você, e na sequência ele vai falar um pouco de galardão. Dá a entender que, e daí vem a ideia desse livro, que o galardão ele está também relacionado ao quanto do meu propósito de vida eu vivi, né? Então a gente fala assim: o cara vai chegar lá e vai falar para Deus: Deus, mas eu converti não sei quantas pessoas. E Deus vai falar para ele: querido, o seu chamado era só de converter o seu marido, que você não converteu. Então existe um chamado para nós, uma expectativa de Deus para cada um de nós,
e a gente deve cumprir esse propósito. Então, não fica muito claro, não é uma doutrina, que isso está relacionado diretamente com o galardão. O que Paulo fala, o que deixa claro aqui, é que algumas obras vão passar pelo fogo, e a gente entende que essas obras são boas obras. Então, aqui em Mateus 25, a gente usa isso como obras de atendimento aos pequeninos, tá? Mas não só isso. Também pode ser interpretado, usar os dons, usar os talentos. Então, amarrando tudo que a gente conversou aqui, oferta é quando eu uso os meus recursos financeiros ou intelectuais ou espirituais em favor do reino, tá? E a nossa relação com o dinheiro, especificamente agora falando, deve ser de não servi-lo, mas que o dinheiro me sirva e que ele me sirva para fazer boas obras. E aí eu uso o meu dinheiro para o assistencialismo, para cuidar dos pobres, dos enfermos e para promover o reino, para abrir igrejas, para promover educação, para fazer bons produtos, para abençoar pessoas, para promover serviços justos e, por último, justiça, paz e alegria. Toda vez que eu estou pegando os meus recursos financeiros, intelectuais, para promover justiça, paz e alegria, eu estou promovendo o reino e isso gera boas obras para nós, isso gera galardão. Beleza? Então, tentei resumir nessa seguinte frase. O dinheiro deve nos servir, promover boas obras, financiar o reino, promover justiça, paz e alegria. Principalmente aos da família da fé, mas não só, aos pequeninos, a todos. E isto nos gerará recompensa. Amém? Fez sentido? Então, tá bom. Que bom que fez sentido. Comentários, dúvidas, tristezas e sabores. É legal quando a gente pega os vários textos de uma mesma coisa e põe juntos, né? E vê o que eles têm de parecido ou o que eles destoam, né? Uns dos outros. Agora vamos parar de gravar para a gente conversar.